Beleza? Muito bem, pessoas. Estamos na TE-TV, a TV do Tudo Ensino, feito para eles mesmos, né? A gente está aqui só para lembrar para vocês que a TV Tudo Ensino é uma TV, é um canal que a gente está desenvolvendo, um canal voltado para educação, Marcela. Tem uma convidada aqui hoje que eu nem vou contar para vocês o negócio dela qual é. Tô frito na mão dela hoje. Tô frito e assado e cozido. Eu e Denis. Denis, dá um oizinho aí, pessoal, te ver, saber que você tá aí. E aí, pessoal? Muito bem, Denis está ali controlando os equipamentos, vendo câmeras. Hoje a gente está aqui com câmeras novas, está aqui com gravador de áudio novo, microfone novo e uma convidada nova. Dona Marcela Brito, especialista. Por que eu tô frito na mão dela? Ela é simplesmente especialista em comunicação. Então eu tô frito porque, embora a gente seja colega de profissão, ela é formada também em comunicação social, mas tem mestrado em design, tô certo? Ou tô falando besteira? Não, tá certíssimo. Tô certinho. Então a ideia hoje é a gente falar de comunicação assertiva. A Marcela desenvolveu essa competência, desenvolve essa temática já há alguns anos. Comunicação assertiva no empoderamento pessoal e no empoderamento profissional, que é a temática do mês de junho, tá? Aqui na TV Tudo Ensino. Então eu fiz vou fazer algumas perguntas aqui para a Marcela. A Marcela vai me ajudar a responder esses questionamentos para a gente estabelecer aí com vocês um diálogo. A gente sabe que comunicação é uma coisa extremamente importante, já dizia o velho guerreiro lá, quem não se comunica se estrubica, não é? Era uma fala do nosso querido Chacrinha, pernambucano da Gema, e que, na minha opinião, vem cá, será que se faz ainda comunicadores como Chacrinha, como Silvio Santos? Eu arrisco até dizer Faustão e paro por aí. Tu acha que vai aparecer uns caras assim que nem esse? Porque eu já percebo uma diferença enorme, por exemplo, para Luciano Huck como comunicador. Então, eu pensei que seria o próximo que você ia citar. Parei no Faustão. Eu pensei que você ia citá-lo. O que tu acha? Tu acha que esses caras vão existir aí, esses novos comunicadores? Tem alguém aparecendo aí que tu gosta? Então, dentro da minha questão da minha formação, né? Isso. Perdão. Se apresente para nós, pelo amor de papai do céu. Primeiro, oi pessoal de casa, tudo bom? A gente aí entra no papo furado aqui. Não, calma. Papo furado não, isso é importantíssimo. Importantíssimo, né? Claro. Eu primeiro queria agradecer a você, Marcelo, pela oportunidade, né, de conversarmos sobre comunicação. Eu estava falando aqui antes, né, da gente começar esse momento, que comunicação eu sou suspeita para falar, porque realmente eu sou apaixonada pelo processo de comunicação. Show. E aí, como você bem falou, eu sou formada em comunicação social com habilitação em relações públicas, e a gente estuda a essência do processo de comunicação, entendendo comunicação sempre como plano de fundo, como um processo que está inerente a tudo que vivemos. E aí, por isso que eu falei da questão do comunicador, deixa eu voltar só um pouquinho a minha perfeito, pô. Formação, porque como é que eu entendo isso? Você falou de Chacrinha, você falou de Silvio Santos, eles dois são mega referências, né? Ícones, né? Cada um com suas características, né? Um mais genuíno, outro, respectivamente, tratando um mais genuíno, o outro trazendo a questão já um pouco mais comercial, como é a questão do Silvio Santos. Silvio Santos já tem já foi um diamante que foi lapidado. Vamos vender. Dinheiro, aviãozinho, vamos fazer dinheiro. Pois é, que foi lapidado, né? Não foi colocado ali com as características brutas. Chacrinha brigou para trabalhar no que ele realmente acreditava. Silvio Santos teve a questão pelo que ele acreditava, mas ele foi se moldando a parte comercial da televisão, né? Quando a gente fala de Faustão, eu acrescento ainda mais a questão mercadológica aí. Quando a gente acrescenta a mercadológica, a gente começa a entender já alguns processos que são necessários da parte de comunicação, né? A questão de você entender para quem você fala, a questão do público-alvo, a questão do veículo que você está utilizando, todos eles, tanto Chacrinha quanto Faustão, Silvio Santos, se eu não me engano, não, mas Chacrinha e Faustão vieram do rádio, né? E aí a gente percebe um posicionamento falando para
esse grande público que a gente tecnicamente chama de público de massa, né? Sim. Que tem essa questão mais genérica, a velocidade e a aptidão, a habilidade de você falar de uma forma clara e que todos entendam, né? Que não fique algo assim, não, isso é para a elite ou algo mais para o popular. Não, todos entendam. Essa é a preocupação de um veículo que tenha a dimensão da televisão. Antes de chegar em Luciano Huck, porque eu pensei, como você vinha em apresentadores, eu pensei em Luciano Huck. Eu pensei em a outra pessoa, que aqui pra gente ele é muito importante. Quem? E pra mim, ele faz parte da história da construção da comunicação, que é Ariano Suassuna. Perfeito. Né? Eu acho que Ariano tinha um medo, que todo mundo sabia que era medo de andar de avião. Mas nem por isso ele deixou de ser um dos principais comunicadores que a gente teve, né? Paraibano, mas considerava-se pernambucano, né? Rubro-negro. E aí, o que é que eu sou rubro. Tô perdoado. Tá perdoado. Pronto. O que é que acontece? E aí, ele tinha uma relação e uma preocupação na forma de se comunicar muito bonita, muito genuína. Então, assim, eu acho que esses apresentadores que se tornam ícones na televisão brasileira, e aí eu não tiro o Luciano Huck desse sentido de ícone, certo? Eu acho só que a comunicação, ela está se transformando, né? Como eu te falei, assim, eu acho que hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a transformação digital. A gente está vivendo num momento que a gente fala de pandemia, que já está até, né, cansativo, exaustivo, a gente está falando essa palavra. Como é que foi a sua transição? Vou falar de profissional, depois se você quiser eu te digo a minha. Como é que foi essa história de tu ser pega, né, assim, dando aula, você dá bastante aula, ela é professora da FOCA e da Unibra. Então, duas instituições de ensino renomadas aqui do estado de Pernambuco, a FOCA, uma das mais tradicionais, antigas. Como é que foi essa história? Fui pega, tô aqui já, agora eu tenho que ir pro remoto, eu tenho que ir pro EAD, eu tenho que ir pro digital. Você, falando de Marcela Brito para todos, como foi? Então, a minha transformação digital foi cruel. Já foi? Tá sendo? Tá sendo. Não, assim, hoje muito melhor, né? 16 meses depois, a gente tá já transitando bem nas ferramentas. Mas em março, lá naquela quinzena de março, quando o Brasil realmente deu lockdown, foi tudo muito rápido, assim, e foi exigido da gente uma transformação no melhor sentido da palavra. Mas mesmo tendo esse melhor sentido da palavra, o processo de mudança, né, da quebra de paradigmas, porque a gente teve uma quebra de paradigmas, não foi fácil. Foi muito sofrido, foram noites de choro, foram dias de respiração acelerada, porque eu conhecia boa parte das ferramentas, mas não tinha domínio para trabalhar com elas. Claro. Né? E a partir dali você tinha que ter uma segurança, você tinha que ter um domínio do que você ia apresentar para os alunos, até para que você tivesse, olha aí, o tema de hoje que é comunicação assertiva, para que você tivesse uma assertividade, uma eficiência dentro do que você iria propor. Até porque, como você bem falou, eu sou docente e a maioria das minhas disciplinas são na área de comunicação. Então, eu não poderia estar ali falando algo aleatório que eu não estivesse vivendo na prática, né? Naquele momento, eu acho que a gente teve uma construção muito conjunta, na verdade, né? Os alunos estavam ali com suas dificuldades, que a gente sabe que a internet ela é democratizada, mas nem tanto assim. Então, a qualidade caía, né? A gente precisou dessa compreensão dos alunos, que a gente também estava aprendendo ali em algum momento a mexer em alguma opção da ferramenta. Então, a gente estava aprendendo junto. Eu acho que os docentes, pelo menos dos grupos que eu faço parte, a gente se ajudou muito nesse sentido de estar compartilhando ferramentas, de estar conversando, de ter uma liberdade de falar sobre as dores, né, que esse processo estava causando. E aí, enfim, dentro desse processo, desse amadurecimento, a gente conseguiu caminhar direitinho, né? A comunicação, ela fez dentro dessa transformação digital um papel importantíssimo.
Eu acho que empresas que diziam assim, mas comunicação tá tranquilo porque todo mundo aqui fala português. Dentro dessa pandemia, a gente mostrou o quanto é importante você ter uma comunicação eficiente, né? E pautada no que a sociedade de hoje está precisando. A forma como ela está precisando ouvir, os veículos que ela está precisando utilizar. Quando você... Bom, a gente tem um mentor em comum, né? Um colega mentor. O Fernando é meu mentor no que diz respeito a coaching e tudo. Fernando Chaves. Fernando Chaves vai estar aqui hoje, mais tarde. Vocês vão assistir depois uma entrevista com o professor Fernando Chaves, um cara fantástico. Quem me indicou para estar aqui, tá, gente? Foi mesmo, foi. Quando você falou que a tua especialidade era comunicação, quando eu vi o teu currículo, eu falei, pô, que bom, é um momento da gente falar sobre algumas coisas que me incomodam. Como consultor de empresas, as empresas me chamam para fazer uma anamnese, para entender quais são os problemas, e normalmente os problemas podem ir lá da lixeira até a presidência, né? Então, nesse inteirinho, a gente transita em diversas áreas. E eu digo a você, 90% dos problemas de empresas poderiam ser resolvidos, eu vou lá para resolver muitas vezes problemas de comunicação, se a comunicação da empresa fosse mais assertiva, se ela tivesse um cuidado maior com todo o processo de comunicação. E aí quando a gente fala, para ser processo tem característica específica, né? Tem que ter começo, meio e fim, para que seja um processo. Então você concorda com isso, que essa comunicação nas empresas deveria ser muito, 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 muito melhor do que é hoje? Com certeza. A começar pelo que você mesmo falou sobre ser um processo, né? A maioria das pessoas não enxerga a comunicação como processo. Ela enxerga como algo que faz parte da empresa. Todo mundo aqui sabe falar, todo mundo sabe ouvir, então um tem que falar, outro tem que escutar, e assim o negócio tem que transitar. Mas não é bem assim. Perfeito. E aí a gente sabe que quando a gente está envolto no processo de comunicação, ele precisa, além desse começo, meio e fim, ele precisa ser sistemático, ou seja, precisa ter método, precisa ter indicadores para ser controlado, né? Só que muita gente acredita, os empresários que não estão se modernizando, que não estão... eu vou falar uma palavra que talvez seja forte, mas que eu acho que é pertinente. Que não respeitam os processos, os profissionais de comunicação que tem dentro da sua instituição. Porque os profissionais de comunicação de hoje, eles estão antenados com todos esses processos e indicadores, né? Se eles conseguem ser ouvidos, conseguem ser assertivos com essa gestão estratégica da empresa, então fica mais fácil de você, por exemplo, engajar o colaborador, que é parte fundamental nesse engajamento da empresa, nesse empoderamento empresarial. E a maioria dos funcionários só enxerga a maioria dos empresários só enxerga o cliente externo, porque traz o resultado direto de venda. Então, se a gente consegue, por exemplo, entender as questões dos indicadores, eu vou fazer um processo, eu tenho que engajar o meu cliente interno, que é o meu funcionário. Como é que eu faço isso? Então, eu vou entender qual é a ação que eu vou fazer e, a partir dali, se eu tenho um prazo de 30 dias para alcançar esse resultado, eu tenho que colocar alguma mensuração. Então, em uma semana, o que é que eu consegui? Em 15 dias, o que é que eu consegui? Porque isso vai me dar um caminho, se eu estou sendo assertivo, se eu estou caminhando em direção ao meu resultado. Se eu não estabeleço esses indicadores, eu jogo a responsabilidade para o divino. E aí o mundo corporativo hoje, ele não está aberto para casualidade, né? E aí você tem que ser profissional, não dá para você ser amador. E hoje todo mundo está exigindo resultados cada vez maiores, a exigência do público é cada vez maior, a exigência desse público externo, ele vai pesquisar a tua coerência de comportamento com o teu público interno. Então, dentro do ambiente empresarial, não basta você só olhar a comunicação como plano de fundo e como algo que faz parte. Ela tem que ser processo, ela tem que ter processos claros para o teu público interno, para o teu público externo, porque esse público externo que você entende e que, de fato, traz o teu resultado financeiro, ele vai estar cada vez mais pesquisando quem é o teu público interno e se ele é satisfeito. Porque hoje existe essa exigência. Tá. As pessoas estão voltadas para esse todo,
esse olhar holístico, sistêmico que a empresa tem condições de dar. Tudo isso que a gente conversou aqui agora foi de encontro a nosso primeiro item aqui abordado, que é a principal competência do futuro, comunicação. Então, o profissional que não tiver uma boa comunicação interpessoal não vai conseguir, de fato, nem trabalhar para dentro, nem tanto trabalhar para fora, ou seja, nem para os seus clientes internos, nem para os seus clientes externos. Agora, você acha que isso é um problema da alta gestão, que não fala com a média gestão e a média gestão não fala para baixo? Ou é um problema de todos, é um problema do conjunto? Também o que está embaixo não sabe falar com o chefe imediato e que eventualmente também não fala com a gestão. Você acha que o processo não funciona desde lá de cima até embaixo, ou ele tem fases que ele funciona bem, quem manda obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois é, aí nesse sentido funciona, só que quando é top-down não funciona direito. O que você acha? Olha, eu acho que isso é cultural, na verdade, né? Perfeito. Nós temos uma formação em âmbito empresarial no Brasil que é um patriarcado e que é formado em maioria por empresas familiares, onde quem dava a ordem partia disso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje a gente precisa estar transformando esse processo. Então, a responsabilidade é de todos, né? A gente sabe que para o funcionário se sentir à vontade e ter esse processo de comunicação partindo do funcionário, ele precisa que realmente exista a responsabilidade desses gestores. Show. Não adianta, por exemplo, os gestores dizer, olha, eu quero ideias, eu quero inovação, eu quero criatividade, eu quero tudo, mas na hora da prática, quando isso chega na mão dele, você punir de repente o funcionário, porque o funcionário deu uma ideia que nem foi tão assertiva assim, Entendi. que nem foi tão criativa assim. Ou colocar debaixo do braço uma ideia que poderia ser melhor avaliada. Simplesmente porque não surgiu da parte estratégica, surgiu do funcionário. Muito bom. Então, isso pode gerar esse comportamento de mas não adianta a gente dar ideia não, porque aqui nada vai de acordo com o funcionário. Só é o que a empresa quer. Então, assim, eu não gosto de olhar muito a questão de quem é a culpa, sabe? Né? É a questão da responsabilidade. Eu gosto de pensar assim, nós temos um papel para frente, né? Como você falou, as competências do futuro. Então, a minha formação de mestrado, que é de design, foi estudando design thinking. E aí a gente está voltado a entender como a questão de solucionar esses problemas que o mundo oferece. Então, como, né? Então, tira primeiro esse conceito e eu não estou querendo dizer que você falou de culpabilidade, isso, não, né? Mas é a questão de você tirar essa questão de culpabilidade. Se você faz parte de uma organização e você busca o melhor resultado para você e para aquela organização, óbvio que coisas vão ser aproveitadas e outras que não vão ser aproveitadas. Mas a gente precisa ter um ambiente aberto à discussão, um ambiente onde os funcionários não se sintam com medo ao darem uma ideia, tomarem uma iniciativa, de terem uma atitude empreendedora, Sim. de serem punidos. Não, às vezes a atitude empreendedora que ele tem que fazer é simplesmente ouvir, né? Agora, você acha que pega lá um cara, um baby boomer, lá um cara da geração baby boomer que tem que se comunicar com seus gestores médios, que são tranquilamente hoje gestão X ou gestão Y, geração X ou geração Y, e esses aqui, por sua vez, vão falar com a geração alfa e geração beta, ou até mesmo algum neném que caiu lá para dentro e que não sabe por quê. Tu acha que essa dificuldade também dessa comunicação assertiva tem essa cultura, entre aspas, também, porque as gerações não conseguem, vivem colidindo em vez de tentar harmonizar um diálogo, um diálogo mais assertivo? Eu acho que existe, né? Sim. Até porque as referências de todas essas gerações que você falou são diferentes. Tô enchendo a paciência dela hoje com esse negócio, viu? Mas me incomoda muito esse negócio de... nunca se contratou tanto gestores profissionais com mais de 45, 50 anos do que estão se contratando agora. Principalmente instituições financeiras, fintechs, o pessoal está contratando bastante. E eu entendo, e aí vem o outro
eu já vou introduzir outro papo nosso aqui, que é a gestão, a comunicação assertiva com inteligência emocional. Então, talvez esse pessoal mais maduro tenha um pouco mais, estou chutando aí, você me contradiz ou corrobora. Não, tem um pouco mais de inteligência emocional para lidar com essa moçada que tem velocidade, mas não tem foco, não tem direcionamento, na sua maioria, e sem tecer aqui julgamentos, né? Só observações. Não, eu concordo, Marcelo, e vou falar aí duas coisas, né? Eu acho que quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente olha pelo lado da comunicação, mas também tem a questão psicológica, comportamental, humana, social, né? comportamental. E aí, dentro disso, tem alguns conceitos que a gente trabalha, como resiliência, como inteligência emocional, e essa geração alfa, a geração beta que está vindo aí pela frente, a gente já tem uma velocidade diferenciada de comunicação por conta dessa transformação digital ao longo do tempo. Essa geração baby boomers e até a X, né, ela tem uma outra velocidade, e aí o que é talvez tenha essa questão dessa dificuldade, lógico, de referências, como eu estava falando, mas que eu acho muito importante que grandes empresas estão praticando hoje no mercado, que é a questão da mentoria, que é você trazer essa transição da experiência com esse gás que, no caso, as gerações mais jovens têm, né? Essa naturalidade com a tecnologia, que talvez o Baby Boomers não tenha, mas ele tem um know-how de negócio muito grande. Ele traz a perspectiva das melhores ações com aquela equipe de trabalho. E aí ele pode pegar esse jovem pela mão e dizer, olha, meu filho, presta atenção, o teu caminho é mais ou menos por aqui, entende? Então, assim, não é que o jovem vai seguir a mesma linha, claro, mas ele consegue ter uma outra preparação, uma segurança, um background, como a gente começa a falar, e criar couraças, né? Onde, para essa geração, o que é importante? É significado. É criar uma experiência super válida, é algo que vá significar algo muito além do salário dele, entende? Ele tem que ter propósito. Ótimo. Então, quando você traz um mentor para direcioná-lo, ensinar algo a ele, talvez as empresas estejam conseguindo aí reter talentos, por exemplo. Perfeito. Né? Você dá mentoria? Você é coaching também, não é isso? Eu sou coach, eu sou formada em coaching e sou formada em mentoria. Tá. E aí trabalho dentro dessa perspectiva, o coach, tanto o coach como a mentoria, como uma forma eficaz no lado da aprendizagem. Então, por exemplo, eu sou orientadora de TCC. Né? E você aí, carrega essa cruz? E você peregrina por essa trincheira? É uma das cadeiras... É uma das cadeiras que me deixa mais feliz. Que bacana. Porque você pega o aluno num momento que eu respeito muito, que é aquele momento de ansiedade, né? Sim. Tá terminando o curso, vai para onde, o que é que eu faço com o TCC? E aí, naquele momento ali, a gente consegue trabalhar não só as competências técnicas, mas as competências comportamentais, né? Você trabalha a questão da inteligência emocional do aluno, porque naquele momento ele chega achando que não vai ser capaz, e ele chega ao final do processo entendendo que ele é capaz, e você conversando e deixando ele com um sentimento de maior preparação para o mercado de trabalho. Então, é muito bonito você ver nessa cadeira essa questão pro concreto, sabe? Eu gosto de ver a questão do concreto transformado, e aí essas orientações me dão essa transformação. Eu te perguntei porque às vezes alguém está assistindo a gente, aí tem algum empresário que está com comunicação deficitária aí na empresa dele, que está diagnosticando isso, você pode te acionar? Então, pode não? Sim, claro. Tem um espacinho aí para ganhar uma graninha com consultoria? Sempre é importante, né? A consultoria sempre é importante. Não, então, a parte de consultoria de comunicação a gente está trabalhando, vocês podem me encontrar no Instagram, né? Marcela _F Brito. E aí, por aí, você pode ter acesso a outros canais de me encontrar, de falar comigo. Certo? Repete para nós devagar, Marcela _ rápido, né? Eu falo rápido mesmo. Marcela _F Brito. E aí você pode ir lá, pode achar os outros caminhos. Denis vai pôr aqui no card o teu pessoal acessar. Certo, tranquilo. Eu tenho mais uma questão. O pessoal, às vezes eu acho que o pessoal não dá muita importância para a comunicação ou renega um plano inferior, não prioritário, porque não entende que
uma boa comunicação pode rentabilizar no negócio, né? Rentabilizar, que eu digo, é evitar perdas, melhorar uma boa negociação com fornecedores, com prestadores de serviços, com o cliente, é óbvio, né? Mas hoje em dia eu enxergo que às vezes as pessoas se preocupam em vender e não se preocupam em comprar bem. Então não tem um bom diálogo, não tem uma boa negociação com seus fornecedores, com seus prestadores de serviço, que vão compor o preço final dos seus produtos e dos seus serviços. Então, uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, um dos nossos tópicos aqui, ela ajuda a gente a economizar uma grana, economizar tempo e rentabilizar. Concorda? Concordo. Eu acho que isso dá pauta para outros bate-papos como esse, em relação à qualidade da comunicação das marcas, né, no mercado de varejo, enfim, empresarial de uma forma geral. Quando a gente fala de comunicação assertiva, é importante a gente posicionar 3 pontos principais. Uma comunicação agressiva, uma comunicação passiva e uma comunicação assertiva. Aquela comunicação passiva é aquela comunicação onde a pessoa tem a eterna sensação de querer agradar quem está ouvindo, certo? Aquela agressiva é aquela que parte para cima agredindo, como o próprio nome já diz, e você fica incomodado. E aí não é interessante ter a todo momento, porque a agressividade é importante em alguns momentos. E a assertividade, ela é aquele que você tem que ter a medida certa, né? É o acerto, é a eficiência. Então, é o processo de falar bem, falar certo, o que precisa ser dito a quem precisa ser dito. Então, é tudo na medida certa, tá? Então, se a gente transfere esse conceito para as empresas, é a empresa entender, de fato, quem é o público-alvo, qual é o mercado, quais são os stakeholders. Então, se você consegue posicionar tudo isso, você consegue ter uma coerência, uma harmonia, uma assertividade no seu processo de comunicação sistêmico, ou seja, da empresa como um todo. Global. Certo? Exatamente, da maneira global. Se você tivesse que dar uma dica, estamos chegando aqui perto dos 3 minutos para finalizar, se você tivesse que dar uma dica, uma única dica para uma empresa, o que você diria para essa empresa melhorar a sua comunicação, conseguir uma assertividade, faturar melhor, pensando em focar na comunicação? Entenda sua missão, visão e valores. Se você conseguir criar um raciocínio de comunicação com esses 3 princípios, você consegue ser muito bem assertivo para todos os públicos, o seu público externo e o resto dos seus stakeholders. Então, acho que essa é uma dica que muita gente passa desapercebido, mas para a comunicação empresarial, missão, visão e valores continua sendo a regra do jogo. É quem você é, quais os princípios que você trabalha e aonde você quer chegar. Então, é deixar claro tudo. Mas também eu acho que tem muita empresa que escreve missão, visão e valores, mas escreve para pregar a tabuleta na parede, né? Aí na hora de pregar um negócio, de seguir aquilo que seria o seu propósito, sua linha mestra, a sua razão de existência, ele vai para um outro caminho, né? E aí falar, não sei por que eu não sou assertiva, porque não tem um planejamento estratégico bem feito, né? Então, não constrói um planejamento estratégico, esquece a sua linha de diálogo, esquece o seu argumento, sua razão de existir, e aí tudo daí dá volta, né? Porque não deixa de ter uma linha reta nesse sentido. Mas, então, o planejamento estratégico como premissa básica, eu acho que a gente abordou tudo aqui. Quer dizer mais alguma coisa? Diga, fica à vontade, pode passar suas redes sociais, já passou o teu Instagram, Isso. quiser passar mais alguma coisa, fica à vontade. Entre em contato pelo Instagram, né? A gente pode continuar esse papo em outras oportunidades da qualidade de comunicação, porque, na verdade, a gente pode extrapolar isso em outras vertentes, mas só uma coisa que... E aí eu vou falar de uma experiência dentro da minha carreira, por exemplo. Show de bola. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de falar e sempre me preocupei associando prolixidade e assertividade. E, na verdade, cada vez mais eu descubro que são conceitos diferentes, certo? A questão da prolixidade, às vezes, contextualização é importante para quem está te ouvindo. Então, você só tem que se conscientizar disso, tá? Para pessoas que têm a preocupação entre prolixidade e objetividade, a assertividade é um terceiro conceito. Ou seja, você tem que entender o que é que você tem que falar naquele momento e não ter medo de ser julgada, para que você não seja uma pessoa passiva diante dos seus posicionamentos. Então, a assertividade está muito mais ligada a
posicionamento pertinente, posicionamento coerente com quem você é no momento correto e estratégico, se for o caso de uma comunicação empresarial. Certo, gente? Obrigada. Muito massa. Pessoal, queria agradecer a você. Muito obrigado por você ter vindo dar essa tua contribuição. Qualquer coisa, se você achar ruim, bate em Fernando. Fernando Tá que é o certo. culpado. Escutou, né, Fernando? É o culpado de você estar aqui. Brincadeiras à parte. Queria agradecer muito você que está aqui com a gente até esse momento. Vamos aí para 30 minutos de entrevista. Entrevista não, bate-papo, né? A gente não tem esse negócio. Aqui a nossa comunicação é assertiva. É verdade. Tem começo, tem meio e tem fim. Então o nosso processo aqui flui numa boa, sem travas e sem... É verdade. E sem nenhum problema. E nada de agressivo. E sim, o quê? Vai. Com alegria, com tranquilidade. Alegria, com tranquilidade. Com sorriso. Gente. Pois é. Ela estava preocupada. Eu falei, imagina, você sorrir que é uma beleza, super graça, super bem contado. Então tem que andar legal, tem que estar bacana com a gente. Então, pessoal, não se esqueça, inscrevam-se no canal. Não sei por quê. 50% das pessoas que assistem a gente não se inscrevem no canal. Esquecem ou não prestam atenção nesse detalhe. Mas isso é uma coisa muito importante, porque alavancar um canal de educação é mais difícil do que você imagina. Educação não cria muito, não vende muito, não dá muita pauta para a imprensa, né? Não dá muita pauta para governo. É um problema. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, sejam assertivos, ajudem a gente na nossa comunicação. Entrem em contato aí com a Marcela, tá o Instagram dela aí, as redes sociais dela estão aí, e vamos ter cada vez mais uma comunicação assertiva e fluida. Vamos melhorar o nosso processo, tá bom? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado a Marcela. Vejo vocês em breve. Grande abraço. Até já.